mente, né? E Satanás faz com que nós sentimos assim. Você pecou, você errou, então Deus vai te abandonar, né? Deus não vai te perdoar. Então aquele sentimento, todos aqueles emocionais, aqueles físicos, eles vão surgir. O Senhor havia alertado e orientado para que eles não se aproximassem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus havia orientado, Deus não havia mandado, né? Ele apenas orientou, não se aproximem. Como ontem nós vimos que Eva fez o quê? Ela se distanciou do seu marido. Foi um grande erro. E logo ela se aproximou dessa árvore. A causa primária da culpa não é obedecer ao que Deus diz. Então, a causa primária da culpa. Por quê? Qual que é a primeira coisa? Nós não obedecemos ao que Deus diz. Deus diz para Eva o quê? Não aproxime da árvore. Deus já havia orientado, mas Eva foi e chegou perto da árvore. Então, aí que é a causa primária. É não obedecer ao que Deus diz. A culpa ela nasce da escolha deliberada por outro caminho, diferente daquele que Deus propôs. Porque Deus falou para Eva e para Adão: de todas as árvores vocês podem comer, mas não chega aqui perto lá naquela árvore. Mas o que eles fizeram? Eles desobedeceram. E quando você desobedece, você muda o caminho que Deus te propôs. Filho, não vai para esse caminho, a mãe fala. Aí, às vezes, o filho vai, cai. Mas a mãe jogou praga. A boca da minha mãe. Aí, esses dias eu falei para o meu filho: a gente não é que tem que falar assim, filho, você vai cair. A gente já prevê, a gente já viveu. Então, você sabe, filho, você está correndo, vai cair. Daqui a pouco a criança caindo. Mãe, você falou, eu caí. Então, esse é o primeiro, né? É você andar pelo caminho que Deus propôs. Você consegue imaginar a culpa? Ela tem um início, ela tem um meio, ela tem uma vírgula, ela tem um fim. Como eliminar a culpa? Aqui nós vamos ver hoje que a culpa, primeiro a mulher falou que era o quê? O homem disse que a culpa era da mulher. A mulher falou que era da serpente. Quando nós desobedecemos, nós sentimos-nos culpados e tentamos empurrar a culpa para outra pessoa. Você nunca admite que você errou. E em vez de assumir as nossas ações, assim como Adão e Eva fizeram, tentar colocar a culpa em outros, em vez de si mesmo. Então, nós sempre empurramos para o outro, né? A mulher falou que foi Adão, Adão falou que foi a mulher falou que foi a serpente. Então, assim, um vai tentando empurrar um para o outro. Só ficaram, então, as lembranças daquele jardim perfeito. Agora, eles apenas só lembravam. O Éden ficou inacessível para eles. Eles não poderiam mais ver Deus face a face. As folhas passaram a secar e cair. As flores passaram a ter os espinhos. Os animais ficaram ariscos, atrevidos, alguns medrosos, outros cruéis. A subsistência agora era conquistada com o sofrimento. Antes de um relacionamento conjugal perfeito, depois desentendimentos e conflitos. Você vê que eles estavam ali num ambiente tão agradável e depois já começou a vir os conflitos. Antes, um corpo todo perfeito. Você imagine Eva, né? Que era a mulher mais linda, né? Hoje quando eu estudei, estava falando, tenta imaginar Eva alta, bonita, né? Elegante, né? Porque não tinha pecado, era tudo perfeito. Imagina uma pessoa de 3, 4 metros, né? A Daniela é baixinha, mas o saltinho estava uma crescidinha, mas não. Agora vocês imaginam. Agora, depois, um corpo sujeito totalmente a vírus, a dores, rugas, flacidez, doenças e até a morte. Como agora eliminar essa culpa?
Um dos benefícios ao se ler uma história é você desenvolver uma imaginação. De acordo com um estudo neurológico recente, a imaginação ela cria neurônios no cérebro. Olha que interessante. A imaginação. Olha como que é importante a imaginação. Então eu acredito que quem escreve uma história, quem escreve, um livro, e aqui disse que se usarmos apenas 73%, nós teremos menos probabilidade de desenvolver problemas neurológicos como a demência e o Alzheimer. Então olha que interessante, que nós possamos usar essa nossa imaginação, né? E agora voltando para Adão e Eva, você consegue imaginar ali o sentimento de Adão e Eva quando o Senhor matou e esfolou o cordeiro? Um cordeiro, 2, 3, 4, para fazer o quê? Vestimentas, né? E ali, quando eles viram o primeiro animal a ser oferecido, a ser sacrificado e oferecido como holocausto, para que eles tivessem o perdão do seu pecado. Então, tente imaginar ali Adão e Eva agora, vendo aquele animalzinho sendo morto. Se eles já haviam chorado quando uma folha da árvore caiu, vocês imaginam agora, né? Vendo aqueles animaizinhos tão inocentes sendo mortos, porque eles sabiam que era devido ao quê? Ao seu erro, ao seu pecado. Eles estavam agora presenciando a morte de animais tão indefesos, tão puros, eles estavam presenciando aquilo. Talvez eu e você possamos pensar, se eu estivesse no lugar de Eva, eu não tinha pecado, eu não teria pecado. Vai me dizer que nós já não pensamos isso. E eu vou dizer que eu confesso que eu já pensei. No começo, quando eu entrei na igreja, eu falei, por que Eva pecou? Por que ela que pecou e nós hoje ainda pagamos o preço ainda? Nós tendemos a pensar assim, mas a culpa é da Eva. Se eu hoje tenho a dor de parto, a culpa é da Eva. Deus que falou que ela ia ter dor agora. Então, eles também sabiam que Jesus ia morrer na cruz também por eles, porque eles também caíram e Jesus morreria no lugar deles. Como é fácil nós culparmos o outro? Como é fácil tacar a culpa para o outro? Nós não devemos julgar o erro do outro, pois poderia ser qualquer um de nós e cair no mesmo engano do inimigo, assim como Eva e Adão também caíram. Culpar os outros porque nós sofremos não vai resolver os nossos problemas. Eu culpar alguém pelo meu erro não vai resolver, Vamos ver agora. Eva, ela foi enganada e nós também somos enganados. Alguns por desconhecer o inimigo, outros às vezes até por descuidos e escolhas conscientes. E há aqueles também que pensam de ter a capacidade própria de decidir entre o certo e o errado, assim como Eva. Então vocês imaginem que Eva ela foi enganada, mas nós também podemos ser. Todos os dias nós estamos propensos também a cometer o mesmo erro, a cair também, mesmo nós conhecendo a verdade, mesmo estando tanto tempo numa igreja, Eu me batizei em 1990, em dezembro. Esse ano eu faço 33 anos de batismo. Amém. Então a gente se pergunte, eu ainda caio hoje. Nós somos imperfeitos, vivemos num mundo imperfeito, mas glória a Deus que Deus nos perdoa, Então, amém por isso. Você colocar a culpa no outro, é torturar. É você desenvolver um sentimento negativo e destrutivo. Mas o único caminho é o perdão. Para Adão e Eva, eu acredito que o maior sentimento de culpa, o maior de todos, que eles sentiram, vocês podem imaginar? Foi quando Abel morreu. Um
quando ele foi assassinado pelo seu filho, por Caim. Então, no mesmo dia, você imagina um pai e uma mãe ver os seus dois filhos perdidos. Um porque morreu, foi assassinado. O outro porque teve que fugir, porque ele foi amaldiçoado por Deus, então ele fugiu. Então, no mesmo dia, você imagina, você tem dois filhos e você perde esses dois filhos. Então, eu acredito que para Adão e Eva, esse foi o maior de todo o sentimento de culpa deles, porque eles sabiam que isso aconteceu porque eles erraram, porque eles caíram. Então, isso é uma consequência do quê? Do pecado. Lúcifer, ele teve a oportunidade de se arrepender, mas Lúcifer não quis se arrepender. Ele carrega a culpa de ter instigado a terça parte dos anjos do céu a descumprirem a ordem celeste, levando todos eles a crer no pior de todos os enganos, de que jamais seriam perdoados por Deus, mesmo que eles se arrependessem. Então Lúcifer, ele carregou a terça parte dos anjos para esse engano de que Deus não perdoaria eles. Por que o desespero, o choro incontrolado, a autocondenação, por que será que comemos esse fruto? Por que nós comemos esse fruto? Foi o pensamento de Adão e Eva. Por que nós duvidamos de Deus? Erro cometido e confessado é um erro perdoado. Vou ler novamente. Achei muito linda essa parte. Erro cometido e confessado é erro perdoado. Então, quando você erra, você peca, mas você pede perdão, você tem o quê? Quando você erra e confessa a Deus, você recebe perdão. Se você já se arrependeu e confessou a Deus, não fique mais se culpando. Não tenha mais esse sentimento de culpa. A culpa abafada é como uma pedra no sapato, que ninguém vê, né? Mas ela incomoda. Você vai andar com a pedrinha no sapato, você vai ver que ela está ali te incomodando. Ninguém está vendo a pedrinha lá dentro do teu sapato, mas você está ali andando incomodado. Então a culpa abafada é desse jeito, né? É um sentimento que você tem, né? Que está ali escondido. E ali, aquela pedrinha vai continuar te ferindo. E nós vamos mancar, tanto emocionalmente como espiritualmente. Vamos ver o que Romanos 8:1 diz. Amém? Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém. Então, nenhuma condenação há. Se a pessoa pecou, se ela caiu, mas ela está em Cristo, não tem mais nenhuma condenação, porque ela pediu o perdão a Deus. Toda dor é um indicativo de que algo não está bem. Então, toda dor indica que você não está bem. Se há culpa, algo em nosso passado precisa ser tratado. Então, se há culpa e algo em nosso passado, ele precisa ser tratado. A culpa, ela tem 4 aspectos. Então, nós vamos falar. O primeiro, a culpa, ela é um sinal. Ela é uma pausa para uma reflexão, a fim de nós entendermos onde nós erramos, o que nos levou a errar, e ter a humildade de pedir perdão, corrigindo a rota, mudando o rumo, mudando a rota. Então você reconhece, né? Primeiro passo, é um sinal, é uma pausa para você refletir. A culpa ela não é da lei.
Alguns alegam que se não há lei ou restrições, então não há erro, e consequentemente também não há culpa, protegendo-nos em diversos sentidos, inclusive da culpa, quando nós seguimos as leis de Deus. Então, a culpa, o segundo aspecto que nós temos em relação à culpa é esse, que a culpa não é da lei. O terceiro, a culpa ela tem solução. Amém? Quando nós confessamos, quando há confissão, há perdão. A culpa confessada é perdoada. A culpa que não é perdoada é aquela onde há tristeza pelas consequências e não necessariamente pelo seu erro cometido. O que foi o caso de Judas, né? Ele sabia que ele estava errado, mas como Pedro que também errou, mas Pedro sentiu o quê? Tristeza pelo que ele fez. Agora Judas já sentiu remorso. Então Judas, a culpa para ele achava que não tinha solução. Ele preferiu o quê? Apenas se enforcar, né? Ele não quis buscar o perdão de Deus. Então a culpa que não é perdoada é aquela onde há tristeza pela consequência. Você fica triste, mas você não pede perdão. Então você acha que não necessariamente você se sente triste pelo erro que você cometeu. A quarta, a culpa ela pode ser fatal. Quando o orgulho e o egoísmo nos impedem de chegar ao arrependimento, nós perdemos a oportunidade de nos libertar da culpa. Então nós abrimos o caminho para outras culpas. Então quando o orgulho e o egoísmo te impedem, você se sente o quê? Não vou pedir desculpa, não vou. Por quê? Porque você está sendo orgulhoso. Então, como foi dito em Romanos 8:1, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós não podemos levar a culpa que compete ao outro. Embora Adão e Eva ali chorou muito por seu filho, eles poderiam assumir a culpa do filho dele, Caim? Não. Né? Eles estavam ali chorando, estavam tristes pelo seu filho, mas eles não poderiam assumir a culpa que era dele. O erro foi dele. Cada um vai responder individualmente por suas escolhas, né? Então, se você foi naquele dia estar entre os que estarão do lado direito, que ele dirá: vinde benditos de meu Pai, ou entre os esquerdos, né? Malditos, não te conheço. Então, a decisão é nossa. Nós, individualmente, temos essa escolha hoje, de ficar do lado direito ou ficar do lado esquerdo, ou pelo caminho apertadinho ou por um caminho largo. Vocês se lembram da personagem da história de ontem? De Helena? A história dela foi um drama. Ela foi traída pelo seu marido, ela foi espancada pelo seu marido e ela foi abandonada por ele. Ela foi recebida depois na casa dos seus pais, como nós vimos ontem. Seus pais queriam ajudar ela a virar a página da sua vida, a ter uma outra história, e que ela deveria seguir em frente. A Helena ela estava muito dolorida, porque ela havia sido traída. E o que mais também machucava ela, a sua autoestima tinha caído profundamente. E era difícil encarar o passado recente e imaginar um futuro promissor. A culpa era muito presente na sua vida. Ela lembrava quando seus pais diziam: Helena, esse noivo seu, toma cuidado, né? Ela divertia a filha. A filha agora estava triste, porque ela lembrava que a mãe e o pai falavam, mas ela não quis ouvir. E ela casou e depois veio as consequências. E aí, ela falava assim: eu sou muito tímida, deve ser por isso que meu marido largou de mim. E aí, ela achou que o seu relacionamento estava ali sendo prejudicial por ela ser fechada. Se eu pudesse, ela falava, eu deveria ter sido mais extrovertida, eu deveria ter sido menos tímida.
Às vezes eu não teria perdido nem meu marido nem meu emprego. Helena exercitava sua memória para se lembrar do passado dela, da infância e da maneira como ela foi criada por seus pais. E agora Helena então passou a culpar os seus pais pelos seus erros, né? Pelo seu pecado ali. Então ela começou a atribuir esta culpa para os pais dela. E aqui ela começou a encarar a vida agora de uma outra maneira. Então ela resolveu sair de casa. Helena resolveu morar com uma amiga, conheceu um rapaz, se relacionou com ele e ela estava achando que agora ela estava feliz, tinha encontrado o amor dela. E novamente ela foi abandonada. E esse moço estava apenas usando Helena. Só que hoje eu não vou terminar a história, só vou terminar na quarta. Nós vamos saber o que aconteceu com Helena. Depois dela atribuir toda a culpa para os seus pais, sair de casa, viveu uma vida totalmente desregrada, começou a beber, dormia fora de casa, chegava de manhã na casa da amiga, depois ainda teve essa decepção amorosa. Então na quarta-feira nós vamos ver como que termina a história de Helena. Por acaso seu coração ele está pesado por alguma culpa? Você anda mancando na vida, tem chorado quando você acha que ninguém está vendo por algo que você fez no passado? Será que nós estamos mancando? Será que estamos andando como um coxo? Arrependidos, Adão e Eva fizeram o quê? Confessaram a sua culpa. Foram perdoados, mas o preço para isso era muito alto, pois requeria a vida de Jesus pelo resgate da humanidade. Eles se arrependeram, só que eles sabiam que precisavam agora de um resgate. E somente a morte de Jesus seria capaz de apagar todos os pecados deles. O cordeiro morto em sacrifício era um símbolo que apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se Deus nos perdoou, nós também precisamos nos perdoar. Ao recebermos o perdão de Deus, o sentimento de culpa ele vai embora. Mas se nós continuarmos a nos culpando, nós não sentiremos o perdão do Pai. Continuar se culpando é rejeitar a oferta do perdão divino. Então nós precisamos desse sentimento, de saber que Deus está nos perdoando. Quando nós pecamos, arrependemos e pedimos perdão, Deus nos perdoa. Vamos ler primeiro Romanos 5, de 8 a 10. Romanos 5, de 8 a 10. Alguém quer ver? Mas Deus ele prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais seremos por ele salvos da ira, porque se nós, quando inimigos de Deus, nós fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Cristo ele reconquistou para nós o direito à vida eterna. A vida eterna que tinha sido o quê? Perdida no Éden. Então Deus reconquistou o direito à vida eterna. Amém por isso, né? E que essa vida eterna ela será devolvida quando Jesus voltar. Adão e Eva trouxeram para o mundo um borrão, como nós ontem falamos, que na nossa página da nossa história, né? Adão, ele borrou a história. Hoje, a nossa vida ela não está mais assim, com esse borrão. Aqui diz que você realmente acredita que é possível eliminar a dor das consequências transferindo a culpa para outros? Não. O único caminho é transferir para a cruz, para o Cordeiro de Deus. Mas isso somente é possível quando há verdadeira tristeza pelo erro e confissão do pecado. Não é simplesmente você pedir perdão, mas dali no outro dia você novamente pecar. É você sentir tristeza pelo que você fez
pedir perdão e se arrepender. E olhar para Jesus, olhar para a cruz, para o Cordeiro de Deus, porque todos os nossos pecados foram transferidos ali para a cruz. Porque diz que o peso que Jesus carregava era muito pesado. Não era ali o peso do madeiro, mas era o peso dos nossos pecados. Então, para as páginas da nossa vida, da nossa história, se você pensa talvez que foi longe demais, que não pode ser alcançado, não caia nesse engano. Esse é o que o inimigo faz você pensar. Não tem solução para você, que você foi longe. Essa é uma estratégia do inimigo para afastar você daquele que tem recebido de graça o perdão de Deus. Vamos ler o último versículo que está em Romanos 8, de 31 até o 39. Alguém para ler? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nos entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou, antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Que texto lindo, né? Quem vai nos separar deste amor? Nada. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Há esperança para todo aquele que lida com o conflito causado pela culpa. Aceite hoje o preço que foi pago pela sua libertação. E qual vai ser a sua resposta? Qual será a minha resposta? Hoje, nós temos uma página em branco na nossa história. Hoje, Cristo quer reescrever a sua história. Permita que Cristo reescreva a sua história. Vire a página da sua vida. Muitas vezes nós nos prendemos ao passado, né? Nós achamos que não há perdão para os nossos pecados, mas nós devemos olhar para Jesus, aquele que é capaz de perdoar os nossos pecados, aquele que é capaz, né? Porque Ele morreu na cruz por cada um de nós. Dificilmente alguém morreria, mas aqui a Bíblia fala que Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Que nessa nova semana nós possamos deixar Cristo reescrever a nossa história, e nós possamos deixar Cristo atuar em nossa vida, que nós possamos virar a página, que possamos ter uma semana abençoada por Deus. Aí neste momento agora convido a todos a novamente nós cantarmos o hino.